Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e repete comigo, e Pai de todos. Diga mais uma vez, e Pai de todos, o qual é sobre todos. Vai, repete com o pregador aí, faz de conta que vocês estão gostando muito, vai. O qual é sobre todos. Olha, ficou bonito. E age por meio de todos. E está em todos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e a intenção do coração, Senhor. A tua palavra que vai ser ministrada é o Verbo, é Cristo que foi encarnado, e que essa palavra se encarne em nós e possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, que aqui cada um de nós possamos aprender contigo e possamos sair daqui completamente transformados, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Coloca pra gente aí o tema da nossa série que está iniciando hoje. A nossa série que está iniciando hoje, Aprendendo a Ser. Vocês estão meio, como eu posso dizer? Vocês não estão muito pentecostal, não estão muito animados, não estão. Parece que vocês estão dormindo e com fome. Eu estou no lugar certo? É aqui mesmo? Família debaixo da graça Castanhal, é aqui? É? Gente, essa igreja, para quem está chegando agora, primeiro, é uma igreja muito feliz, muito alegre, sorri muito, abraça todo mundo, porque nós somos de Cristo, amém? Dá um sorriso que está do seu lado, diga, sorrindo você fica melhor. Diga, sorri, irmão. Acorda. Desperta, tu que dormes. Oxe, misericórdia. Diga, eu quero aprender a ser família. Dá um chacoalha teu irmão de lado, acorda, irmão. Tá com fome? Chamaram Jesus para comer, né? Os discípulos falaram, Senhor, o senhor não vai comer? Está o dia todo aqui curando. Vocês não entenderam nada. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Ah, um pentecostal. Dá um glória aí, Wanda. Pelo amor de Deus, estou estranhando. Está falando o pessoal tudo? É a igreja dos mudinhos, né? Olha aí, ó. Estão aparecendo agora aí. Dá um glória aí, irmão. Isso. Só os vivos podem louvar o nome do Senhor, amém? Só a Thaís que está grávida, gente. Eu tenho outras grávidas aqui. Está grávida, Janilson? Então acorda, irmã. Amém? Vire para a mulher que está do seu lado e diga, se você não está grávida, você pode estar com verme. Vamos tomar remédio para verme. É brincadeira, irmão. Glória a Deus. Aprendendo a ser família. Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso. E a carta aos Efésios, para mim e para muitos teólogos, parece que eu estou falando que eu sou teólogo, né? Não. Vou refazer a frase. Para mim, para muitos pastores e muitos teólogos, entendeu? Para mim, a carta aos Efésios é a carta mais messiânica, é o que mais tem o espírito do Evangelho. Se você quer aprender muito sobre o Evangelho de Cristo, eu vou te dar umas dicas. Lê as bem-aventuranças. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 até o 7. Ali está o espírito do Evangelho, o espírito da Bíblia. E leia Efésios. Eu não estou falando para não ler o restante. Eu digo que são algumas cartas, são alguns livros que, se você aprender isso e viver isso, você estará vivendo exatamente o espírito que está em Jesus Cristo, que é o mesmo que está em nós. Então Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele está falando de unidade.
Ele está dizendo, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Aí ele começa a dizer, o que é o Deus e Pai de todos, que está sobre todos, age no meio de todos, está em todos. O propósito eterno de Deus. Você crê que Deus é 3 em 1 e 1 em 3, sim ou não? Que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você crê nisso? Então preste atenção, pastor, como é isso? Deus, ele é completo em si mesmo. É um mistério que a gente não tem como entender. A gente só vai entender quando estiver no céu com ele. Ele é um só, mas ele se manifesta através de 3 personalidades. Ele se apresentou primeiro como Deus Pai, depois ele enviou o seu Filho, se apresenta como Deus Filho, e depois ele se apresenta como Deus Espírito Santo. Então Deus, ele é uma trindade, ele é 3 em 1. Quando Deus, ele cria o homem, eu já falei isso aqui muitas vezes, ele cria o homem e ele diz, muito bom. Só que no momento que ele olha para o homem, ele diz, está faltando alguma coisa. E por que está faltando alguma coisa? Porque o único que era plural naquele momento era ele mesmo, o próprio Deus. Ele era 3 em 1, ele não era sozinho, amém? Quando ele olha para o homem está sozinho. Então ele olha e diz assim, não é bom que ele esteja só. E por que não é bom? Porque sozinho não tem como representar a trindade na terra. Então tudo que existe na terra, o princípio é, para que seja igual, existe no céu. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele diz que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. É por isso que na Bíblia, quando a gente lê, a gente percebe quem falou, quem deu as medidas da arca de Noé para Noé. Quem deu? Quem deu as medidas do tabernáculo para Moisés? Quem deu as medidas do templo de Salomão? Quem foi fazendo quem criou todas as coisas? Então preste atenção. Ele faz na terra, assim como no céu, para nós termos referências, padrões. Amém? Quando nós lemos Apocalipse, que a gente vê ruas de ouro para nós, ouro é algo que é muito precioso. Sim ou não? Então, tudo que ele faz na terra já tem um modelo. Onde é o modelo? No céu. Então, quando ele olha para o homem, ele diz, não é bom que ele esteja só. Porque sozinho ele não me representa. O homem sozinho ele se tornará egoísta. Porque ele vai querer tudo para si mesmo. Ele não vai aprender a se relacionar. Vai ser tudo para ele. Então ele precisa de uma mulher. Para que o homem com sua mulher, juntos eles tenham um filho. E a partir daí, a família na terra, pai, mãe e filho, representa a trindade. Representa o próprio Deus, um Deus plural. A pluralidade de Deus é exatamente a essência dele, a natureza dele. Por isso que o propósito eterno de Deus é um Deus Pai com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Deus Pai, que é uma grande família semelhantes a Jesus Cristo, quando estão entendendo? Então, nós precisamos entender que família é o primeiro projeto de Deus para o homem. E por que é o primeiro? Porque é a imagem de Deus. Quando está o Jean, a Lenara e o Micael, o Jean sozinho, ele não é a imagem de Deus. Mas quando o Jean está em família, como ele tem uma família, Jean, Lenara e Micael, agora sim, é a imagem de Deus. Então não é o homem que representa Deus, é a família que representa Deus. Porque se o homem representasse Deus, se ele fosse tão semelhante a Deus, um indivíduo sozinho, ele teria que ser um semideus. Um deusinho. Mas tem muita gente achando que é. Então qual é o princípio de família? Nós precisamos entender
Que quando Deus ele fala de unidade, unidade de fé, unidade de batismo, unidade de espírito, Ele está falando uma coisa: unidade é o ajuntamento de muitos que se tornam um. Presta atenção. Unidade é diferente de união. União, a gente pode unir aqui 10 pessoas agora. Isso significa o quê? Uma união. 10 pessoas. Uma unidade é quando todos esses se tornam um. Volta para o texto para mim, por favor. E como assim, pastor, se tornar um? Nós somos tão diferentes. Essa é a beleza do Evangelho. Presta atenção. Deus Pai é diferente na personalidade do Deus Filho, que é diferente na personalidade do Deus Espírito Santo. Amém? Personalidades diferentes, mas o mesmo. E olha como é legal isso aqui. Pode passar. Passa. Há somente um corpo. Paulo chega a dizer em Coríntios o quê? Que nós somos membros de um só corpo. Nós somos membros de um só corpo. Ou seja, há um só corpo. Assim como a igreja para Deus é esse propósito, muitos filhos semelhantes a Jesus, a igreja para Jesus Cristo é um corpo, porque a Bíblia diz que Ele é o cabeça do corpo. Amém? Ele é o noivo e está esperando a noiva, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, um só Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus que habita em nós. Pode passar. Aí que ele vem dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Repete comigo assim: e está em todos. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está no teu colega, Ele está no outro. Sabe por quê? É o mesmo Deus dentro de nós, nos fazendo um. Então, quando é que se torna um? Quando nós temos o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo Espírito. Presta atenção, o que aconteceu com a igreja do Senhor Jesus antes disso aqui, quando ela foi fundada? Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41. Não perde não, irmão, amém? Está comigo aqui? Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam, está aqui, ó. Isso é unidade. Todos os que criam estavam juntos, isso é unidade? Não, porque muitas vezes nós estamos juntos, presencialmente, mas estamos distantes de coração, distante de propósito, distante de amor. Eles não estavam apenas juntos, eles tinham tudo em comum. Escreve isso na tábua do teu coração. Eles não estavam apenas juntos, eles tinham tudo em comum. Tudo. Eles queriam as mesmas coisas, eles gostavam da mesma coisa, eles buscavam a mesma coisa. Sabe, aquela coisa que é primordial. É claro que nós temos afinidades, gostos diferentes, mas aquilo que era fundamental, aquilo que era melhor, o mais precioso, eles tinham tudo em comum. Todos eles. Imagina hoje, olha só, vai lá, 45. Presta atenção nisso. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíram o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, digo unânimes. Todos. Partiu o pão de casa em casa. Diga casa de paz. Diga célula. Partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Queridos, olha aqui. Imagina um advogado, entrega a vida para Jesus, vende tudo e diz: agora eu quero dar minha vida para o Evangelho. Eu vou viver para isso. Aí um médico, mesma coisa. Aí o grande empresário, mesma coisa. Aí ele vai trazendo, e vai todo mundo vindo. Aí vamos fazendo tudo a mesma coisa. Aí junta o dinheiro de todo mundo, e todo mundo agora trabalha só para comer, mas está junto todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias, evangelizando, partindo pão de casa em casa. Imagina como seria. Aí a gente juntava o dinheiro e, cara, vamos fazer um negócio na cidade. O que vocês acham? Vamos fazer. Aí a gente faz o negócio na cidade, ganha mais gente para Jesus ainda. Tudo em comum. Mesmo propósito. Unidade de fé. Unidade de propósito. Todo dia, o templo está aberto, estão orando juntos. Como vocês estão entendendo?
Unidade é quando, independente das diferenças, nos tornamos um. Isso é família. Lá em casa é muito bem definido. Eu, a Lília, a Sofia e o Samuel. O Samuel é minha cópia, a Sofia é cópia da mãe dela. E eu sou muito diferente da Lília. Logo, o Samuel é muito diferente da Lília. Logo, a Sofia é muito diferente de mim. Nós somos diferentes, mas nós somos uma. Como estão entendendo? O que acontece com a gente? Que a gente não aprendeu a ser família. A gente não entendeu o que é ser família. E o que é pior, isso foi passado de geração em geração. Aí a gente vai lembrar, pastor, na época da minha avó era assim, assim, assado. Mas e hoje em dia? Uma geração, ela tinha aproximadamente 25 anos. Uma geração. Hoje em dia, uma geração, estão se falando em 10 anos. 10 anos agora é uma geração. Que o mundo inteiro está mudando em 10 anos. Eu não sei se você está entendendo, queridos. O que eu estou querendo dizer para você é que a tua geração pode ser diferente a partir de você. Preste atenção, a partir de mim, daqui 10 anos, a Sofia, é pouco, né? 10 anos, 23 anos, não. Daqui a 12 anos, ela pode estar casada. 15 anos. 20, brincadeira. Daqui uns, digamos 15 anos ela está casada, aí ela vai ter filhos. Só que a partir de mim, agora a geração da Sofia é diferente. E a geração do filho dela é diferente. Você entende? Então a partir de nós, começa uma nova geração. Não importa o que você aprendeu com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, não importa. Ah, tinha pavio curto, tinha não importa. O que importa é a partir de você. Então, o que está acontecendo? Nós podemos resgatar o princípio de família criado por Deus no Éden. Nós podemos resgatar os princípios que Deus criou lá na origem, lá atrás. Mesmo que o mundo esteja caminhando para algo totalmente contrário, a gente pode resgatar aquilo que Deus criou, que é a vontade dele. Viver em unidade como um só. Mas para isso a gente precisa aprender 4 fundamentos. Diga comigo, 4 fundamentos. E eu quero ver com você esses 4 fundamentos para a gente aprender a ser família. Efésios capítulo 6, no verso 1. O primeiro fundamento que eu preciso aprender. Para ser família, eu preciso aprender sobre papéis. Cada membro de uma família tem um papel. Repete comigo, cada membro da família tem um papel para desempenhar. Ei, Deus, papel de pai. O Filho, o Salvador. E o Espírito, o penhor. É Ele que está assegurando a nossa salvação. É mais ou menos assim, presta atenção. Deus Pai, no final de tudo, Ele vai fazer uma grande festa, um grande banquete. O Deus Pai, Ele vai estar esperando os seus filhos para esse banquete. E quem vai sentar na mesa? Aqueles que o Filho salvou. Aqueles que o Filho salvou vão estar com a entrada para a festa. E quem vai trazer para sentar na cadeira? O Espírito Santo. Porque Ele é o guia. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Cada um tem um papel. Diga comigo, cada um tem um papel. Até Deus, cada um tem um papel. Como vocês estão entendendo? Na sua família é a mesma coisa. Se a nossa família é a representação de Deus na terra, eu preciso entender que cada um tem um. Vai, ajuda o pregador, irmão. Ajuda aí, faz de conta que são, sabe? Tem ninguém com fome aqui, só com fome da palavra. Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos. Está falando para quem? Para quem? Então eu digo mais uma vez, filhos.
qual é o papel do filho? Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Segura aqui. Olha isso aqui, gente. Filhos, obedeçam seus pais. Coloca, se você estiver marcando, é uma pena quando eu vejo que vocês estão numa pregação como essa e não estão marcando nada. Se fosse você, estava marcando tudo. Eu estava anotando tudo se fosse você. Diga, no Senhor. Grifa essa parte no Senhor aí. Por quê, pastor? Porque tudo que foge da palavra, se não for bom, se não for de Deus, mesmo sendo teu pai, mesmo sendo tua mãe, você precisa escolher entre eles e Deus. Como estão entendendo? Pastor, meu pai não deixa eu ir para a igreja. Vai sem ele querer. Meu pai não deixa eu orar e ler a Bíblia. Lê do mesmo jeito. Porque entre teu pai na terra e teu pai do céu ganha. Amém? Eu lembro do Marquinho Mendes. Eu ganhei, não sei se vocês sabem quem é o Marquinho Mendes. Ele é irmão do pastor André, ali da igreja Aliança. Ganhei o Marquinho para Jesus. Inclusive o Marquinho está morando em São José dos Campos. Encontrei com ele em São José dos Campos. Ele está aqui ali em São Paulo também. Aí o Marquinho, ganhei ele para Jesus. No outro dia, ele falou, amigo, tem um problema aqui. O que foi? Fui expulso de casa. Eu, como assim, rapaz? Minha mãe é muito católica, não quer que eu seja crente, me expulsou de casa. Falei, sério? Então vem aqui para casa. Lavar o Marquinho. Quantos dias ele ficou lá em casa? Nem lembro. 2 dias, 3 dias. Eu não lembro exatamente quanto tempo ele ficou lá em casa. Eu sei que o pai dele foi doido atrás dele. Vem meu filho para casa. Aí levou de volta para casa. Mas o que eu achei mais interessante do Marquinho, sabe o que foi? Ele foi o primeiro a aceitar Jesus na casa dele. Ele falou, eu sei o que eu quero. Eu vou ser crente. Cara, um menino, ele era, nem sei quantos anos ele tinha. 16 anos, 15 anos, não sei. Mas ele entendeu, eu quero Jesus. E ele foi expulso de casa. E ele andava de carro, naquela época, Castanhal era diferente, né? Ele andava de carro na cidade, tirava tudo, não vai mais ter nada. Ele, tudo bem, fico com Jesus. Você está entendendo, irmão? Então, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Eu não estou falando só de igreja e ler a Bíblia, não. A Bíblia tem princípios que você precisa cumprir e fazer com os seus pais. Por exemplo, princípio de honra. Eu vejo uns adolescentes falando com o pai, tratando o pai de uma forma... Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Mãe, deixa eu dar uma dica para você, mãe. Eu já vi mães crentes fazendo isso, que é pior ainda. Mães fazendo assim, por exemplo. Filha criança ou adolescente, o pai quer comer alguma coisa, de repente compra uma caixa de chocolate, alguma coisa, sei lá, e diz assim, ó, teu pai vai comer a metade que ele gosta de chocolate. Ah, então não fala para ele não, então come logo. Deixa só isso aqui para ele, mãe. Aí ficam rindo juntas. É uma bobagem isso, né, querido? Mas o nome disso é desonra. A mãe está ensinando a filha a desonrar o pai. Era para ser o contrário. Teu pai gosta. Ah, não, então eu vou oferecer para ele. Pai, o senhor quer? Você entende como são as pequenas coisas que nós vamos ensinando nossos filhos? Então, filhos, você está ensinando, você está honrando seus pais? Você está abençoando seus pais? Eu vejo filhos que a mãe, por falta de sabedoria, coloca contra o pai. Aí os filhos começam a tomar a briga da mãe e fica contra o pai. Irmão, sai dessa. É teu pai, ele não casou contigo. Essa questão é ele e tua mãe. No Senhor você tem que honrá-lo. Você tem que tratá-lo com honra. E eu sei o que eu estou falando porque eu sei, porque eu vivi isso. Você não tem ideia do que o meu pai fez conosco. Sabe como foi que terminou os dias do meu pai? Todo mês eu mandava dinheiro para lá. Abençoei ele doente, ia lá visitá-lo. E no final de tudo ele morreu. Sabe o que eu fiz? Eu estava em São Paulo. Eu fui direto lá para o Piauí, que ele morava, lá em Teresina. Eu paguei o enterro dele, Deus falou comigo, honre seu pai na morte. Eu paguei toda a despesa do enterro dele, fiz o velório dele,
E lá na hora eu só falei de qualidades dele. Por quê? Porque Deus me falou: honra o teu pai na morte. E preste atenção, queridos, talvez você não tenha tido pai. Talvez teu pai saiu muito cedo de casa. Pastor, como é que eu vou honrar meu pai? Viva de uma forma que as pessoas ao te olharem vão pelo menos pensar: cara, esse menino foi bem criado. Você estará honrando seu pai. Você estará honrando sua mãe. Diga: eu preciso honrar, independente do que fizeram comigo. Percebe como na família cada um tem um papel? Pode passar. Estou demorando muito, né? Nem comecei direito. Jesus. Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse mandamento, queridos, está falando de longevidade, viu? Quem honra pai e mãe vive muito mais. Pode passar. Pode passar. Vocês pais, quem é pai e mãe aqui? Não provoque os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Está faltando um aqui. Não provoque seus filhos a ira. Preste atenção, queridos. Eu conheço pais cristãos que eles competem com os filhos. E quando o filho vai crescendo, que ele se torna bem-sucedido, ao invés do pai celebrar, ele faz de tudo para mostrar que ele é melhor do que o filho. Preste atenção, quem é pai e mãe aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. A pior coisa, eu ouço pastores falando isso. Eu ouço empresários falando isso. Os caras falam o seguinte, por exemplo: ralei muito na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Igor. Trabalhei muito, fiz muita coisa. A pior coisa, sabe o que seria? Eu chegar com Samuel amanhã, com 13 anos, e dizer: bora, meu irmão. Vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, vai ter que passar por onde eu passei. Bora, vai ter que fazer isso aqui. Ah, quer? Vai ter que trabalhar. Isso é errado. O outro extremo também é: não, eu ralei muito, vou dar tudo de melhor para meu filho. Também é errado. Então, preste atenção. Eu vejo alguns pais tentando ensinar os filhos da pior forma, achando que o filho tem que ter alguma coisa por merecimento. Preste atenção, queridos. Quando você ensina seu filho a ter alguma coisa por merecimento, ele vai transferir isso para Deus. E ele vai achar que a salvação dele e os benefícios de Deus é por meritocracia. Não pode. Então entenda em nome de Jesus que em casa nós representamos Deus. Então, filho, na hora de tratar seus pais, faça uma pergunta: como Jesus tratou o pai dele? Pai e mãe, antes de fazer alguma coisa com seus filhos, pergunte para si mesmo o que Deus fez com Jesus. Como Deus faria com Jesus? Porque uma vez eu lembro que, acho que era a Sofia, que era muito pequena, ou Samuel, acho que era a Sofia, e eu estava no gabinete ali, eu acho que já era o Samuel de que ano? 14, né? Então foi o Samuel mesmo. Foi no início aqui da igreja. Eu estava no gabinete e eu lembro que o Samuel entrou e eu estava conversando e eu briguei com ele. Falei: meu filho não pode entrar assim. Tem que bater, não pode. Ele muito pequeno, acho que ele tinha 4, 5 anos. Nem lembro o que ele falou. Deus falou comigo nessa hora. Ele falou: ele é teu filho. O filho tem acesso às coisas do pai. Quando foi depois, eu falei: não, filho, entra. Pode entrar. Aí depois eu ensinei ele, quando ele cresceu mais, que quando o papai estiver conversando, que tem que perguntar se pode falar, porque o papai pode estar, entendeu? Mas o meu filho precisa entender, ele tem acesso às coisas do pai, porque ele vai reproduzir isso para Deus. Ele não pode achar que Deus é um legalista, que ele tem que bater na porta e Deus vai estar brigando com ele. Às vezes nós queremos ensinar disciplina para os nossos filhos da forma errada.
Porque meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim. Ensinar errado, irmão, começa certo a partir de hoje. Então no teu lugar, o que Jesus faria, o que Deus faria no teu lugar? O teu filho se sente amado, porque o filho pródigo ali, o pai dele representa Deus. Aquele filho só voltou para casa porque ele lembrou do pai maravilhoso que ele tinha. Se teu filho fosse embora e se desse mal na vida, será que ele voltaria para tua casa? Será que ele, ao lembrar de você, ele falaria assim: o meu pai e minha mãe são extraordinários, eles vão me perdoar? Ou será que eles pensariam assim: se eu voltar para casa, eu vou ouvir tanto do meu pai e da minha mãe, que é melhor ficar por aqui mesmo? Quem é você em casa? Pastor, não tive pai e não tive mãe. Mentira. Você tem. O nosso pai verdadeiro não é o terreno, é o celeste. Não tive pai terreno, pastor, o senhor não está entendendo, eu estou. Mas ele coloca pais ao longo do caminho para nos ensinar. Tantos anos alguém vai te ajudar. Depois outra pessoa vai te ajudar, sabe o que é isso? Pessoas vão exercer paternidade e maternidade sobre nossas vidas para nos suprir e nos ensinar aquilo que o pai verdadeiro quer que a gente aprenda. E muitas vezes nosso pai terreno não tem. Quantos estão entendendo? Estou na família, eu vou ter que passar, não dá tempo, poderia pregar só sobre isso, mas vamos passar. Primeira coisa, diga papéis. Na família, cada um tem o seu papel, e se alguém falhar no papel, eu nem quero entrar em casamento porque eu vou falar em casamento sábado. Jantar de casais, quem é casado que vem sábado para cá? Eu vou pregar sobre casamento, aí vai ser diferente. Mas existe o papel da esposa e do esposo também, não dá para falar agora. Segunda coisa, para aprender a ser família, eu preciso aprender sobre aliança. Diga aliança. Diga Deus é um Deus de aliança. Queridos, o que é aliança? O que é aliança? Aliança se quebra? Sim ou não? Você sabe por que esse anel representa aliança? Esse é o anel de casamento. Sabe por que ele representa aliança? Porque ele não pode ser quebrado. Ele não abre e fecha. Ele não tem início e fim. Ele é contínuo. Ele é permanente. É para sempre. Até que a morte nos separe. Preste atenção, queridos. Você sabe o que é aliança? Eu só consigo ter aliança com uma pessoa se primeiro eu aprendi a ter aliança com Deus, porque pessoas não sabem o que é aliança. Seres humanos não sabem o que é aliança, porque aliança tem valores eternos. Valores eternos. Presta atenção, o casamento não é para o céu, é para a terra. Até que a morte o separe, amém? Aí tem até a história da mulher, sabe da história que estava casada com um diácono, Ruderson? Casada com um diácono abençoado. O diácono morreu. Quando foi no dia do enterro dele, estava lá no cemitério. E chegou a irmãzinha do círculo de oração e começou a orar. Eu vou orar, ele vai ressuscitar. A viúva estava chorando assim: epa, vem cá. Se ele ressuscitar, você vai casar com ele, que a minha parte eu já fiz. Era até que a morte o separe. Que diácono abençoado, hein? Se ele ressuscitar, irmão, leve para a senhora. Minha parte eu já fiz. Brincadeira. Presta atenção, queridos. Aliança tem valores eternos. E o que são valores eternos? Aliança, querido, família. Família não se deixa. Família não tem ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, não existe isso. É para sempre. Quantos estão entendendo? Aliança, sabe o que é aliança? É quando Deus, Ele falava com o povo dele, Ele escolhe um povo. E Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou um Deus de aliança. E até nos dias de Jesus foi falado sobre isso: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que
falou que nunca mais mataria o povo com dilúvio, fez um arco-íris no céu e disse: esse é o sinal da aliança minha com o povo. A aliança tem valores eternos. Pessoas fazem contratos. Quando alguém chega comigo e diz: pastor, eu estou numa união estável, tem problema, é pecado? Eu nem respondo, irmão. Se está união estável, por que não casa? Qual é a diferença? Já mora junto, união estável. Ah, pastor, mas é porque... Sabe por quê, irmão? Porque união estável, a diferença do casamento, no fundo, a pessoa não quer compromisso. E casamento é compromisso. Casamento tem valor de aliança. Não é contrato. Contrato, existem cláusulas de rescisão. Quando cancela um contrato, tem rescisão. Fica com a casa, fica com o carro, fica com o dinheiro. Deus é um Deus de aliança, não tem como separar. Não tem como separar. Não tem como ser quebrada. Aliança é para a vida inteira. Os valores da aliança tem a ver com o céu, tem a ver com a eternidade. Preste atenção, você vai perceber agora algo. Lembre de alguém agora. Só não julga, né, irmão? Só lembra, amém? Quando você vê uma pessoa que vive trocando de emprego, vive trocando de namorado, vive trocando de marido, de esposa, vive trocando de tudo, ela não tem raiz, ela não sabe o que é aliança. Porque aliança tem a ver com até que a morte o separe, entendeu? Eu não estou falando que não pode trocar de emprego, eu estou falando que tem gente que só vive fazendo isso. Tem gente que vive trocando de amigo, vive trocando de parceiro. Por quê? Porque nunca entendeu o que é aliança. Começa algo e não termina, não sabe o que é aliança. Aliança tem longevidade. Amém? É por isso que tem gente que vive trocando de igreja. Porque igreja para eles não é aquilo ali não, ó. É só um lugar para frequentar, é um clube, é uma associação. Ele é consumidor de igreja. Se na igreja for mais gelado o ar-condicionado e o louvor for melhor e o pastor pregar melhor, ele sai daqui e vai para outro lugar. Porque para ele é só um lugar para ele se sentir bem. Todo mundo que tem uma mentalidade de consumidor, ele quebra contrato, ele só está pensando em contrato, em cláusulas, ele quer se dar bem, ele não ama, ele busca os seus próprios interesses. Mas todo mundo que sabe que é uma aliança, aí entra a frase da pastora Lília, né? No corpo nós somos feridos. E no corpo nós somos sarados. Pastor, não vou mais para a igreja. Por quê? Eu estou com raiva de fulano. Agora é que tem que ir mesmo. Orar e perdoar o fulano, porque é assim que você cresce. É ou não é? Está com raiva de alguém, irmão? Você está com uma grande oportunidade de exercer o evangelho na prática. Quer aprender a ser família? Diga comigo. Primeiro, eu tenho que entender os papéis. Repete com o pregador, vai. Eu preciso entender os papéis. Eu preciso aprender sobre aliança. E terceiro, família tem a ver com relacionamento. Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 11. Tem a ver com o que eu falei agora para vocês. Evangelho de João, capítulo 17, verso 11. Já não estou no mundo. Isso é Jesus falando com o Pai. Ele está dizendo assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele está falando dos discípulos. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me deste, para que ele seja o quê, irmão? Para que ele seja o quê? Diga um. Diga um. Assim como nós somos um. O que Jesus está falando é: Pai, nós somos um, e que eles sejam um em mim, como eu sou um contigo. Relacionamento, unidade. Eu já ouvi pessoas daqui falando assim: pastor, eu só chego depois que o louvor começou e saio antes da bênção apostólica porque eu não quero falar com ninguém. O meu negócio é com Deus. Presta atenção. Você não tem como amar a Deus e não se relacionar com as pessoas. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Porque se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem não vejo? Ô irmão, você não entendeu nada. Evangelho tem a ver com relacionamento.
Vocês aguentam mais um pouquinho aqui? Tô com saudade de pregar para vocês, porque eu estou demorando muito. Tô perdoado aí, pastora Lília? Pastora Lília não gosta que eu passe muito do horário. Nem ela, nem o Daniel, assim, o mesmo perfil. Tô perdoado aí, Daniel? Então tem que me aturar. Vou pregar hoje, sábado e domingo, irmão. Te prepara aí. Presta atenção, queridos. Relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Eu não sei se eu falo isso que está gravando, né? Eu vou falar. Estava com o pastor Costa Neto lá. O pastor Costa Neto é do Ceará, mãe. Eu falei para ele que a senhora era do Ceará. Eu nunca mais tinha ouvido essa expressão. Ele estava pregando. Aí ele falava assim: eu tenho que ajudar a tua pessoa. Mas quem é a tua pessoa? Eu lá sei. Eu lá sei. Eu lá sei. Eu lá sei quem vai ver. Eu vou falar. Queridos, a coisa que nós estamos mais sentindo falta em São Paulo é dessa igreja. Não é clichê, não estou falando nada, não é. Estou falando diante de Deus para vocês. Diante de Deus. Eu ainda não encontrei uma igreja igual a essa. Não, mas me ouve, em nome de Jesus. Não tem a ver comigo. Eu tenho falado para a Lília, eu falei, amor, não tem a ver com a gente, porque humanamente não tem como. Não tem como. Eu vou para a nossa sede e não tem nada parecido com a gente. Aí eu fui lá no Discope, porque eu amo o Douglas, né? Não se compara com a nossa. Nossa, pastor, sério? Falando diante de Deus, gente. Não tem. Visitei algumas igrejas em São Paulo, não tem nada a ver com a gente. Eu falei, meu Deus. Vocês não têm ideia, só se um dia vocês saíssem daqui para conhecer. Mas vocês tinham que analisar, não a pregação só, vocês tinham que analisar o todo. Gente, não tem igual. O Samuel tem 8 anos, ele não sabe explicar direito. Ele tá para lá, né? Aí ele fala, não é igual a nossa igreja. Eu não estou dizendo que lá é ruim. Estão entendendo? É que aqui tem um negócio que só pode ser Deus. É diferente. E aí eu estava falando com a Lília, qual é a diferença? Está aqui, relacionamento. Eu falei com os empresários para a gente ajudar a irmã Nasa, lembra disso, Edson? Eu mostrei para os irmãos, eu falei, é 5 minutos aqui, todo mundo vai ajudar. Isso não existe lá, irmão. Eu estou pregando uns eventos todos, nível nacional lá. Aí o pessoal chega comigo e falou, pastor, eu preciso de uma terapia, o senhor faz terapia? Eu olhei para a cara dele e falei, eu penso logo em doido, né? Falei terapia, eu penso em doido. Você está doido esse irmão? Brincadeira, irmão. Andressa, está aí, tá? Eu sou a favor da terapia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, uma grande empresária, são lá do Sul, eles falaram assim, o meu marido, não, são Minas Gerais, né? Meu marido precisa fazer terapia com o senhor. Isso não é comum para mim aqui, né? Aí eu falei, mas eu estou muito sem tempo, não estou conseguindo dar terapia. O senhor vai ganhar dinheiro e é 40 minutos só, pastor. Eu falei, é? Falou em dinheiro, né? Uma vez por semana, pastor. Eu falei, vou pensar. Aí eu aconselhei um casal. Aliás, aconselhei não. Eu preguei, aí isso foi um evento, né? Aí teve outro evento, foi o SOS Casamento. Aí depois que eu preguei, tinha um pastor lá. Ele é muito conhecido, tem mais de 100 mil seguidores. Ele chegou comigo e falou, pastor, aí eu ajudei ele, depois que acabou o SOS. Ele falou, Deus me conectou com o senhor, e aquela palavra, eu estou mudando de vida, um pastor. Eu estou mudando de vida, estou me convertendo hoje. Eu falei, que bom, né? Que depois de 100 mil seguidores, e não sei quanto tempo de pastor, é bom se converter mesmo. Aí ele falou, o senhor não faz terapia comigo? Eu pensei logo, né? Dinheiro, né? Aí eu não comecei não, viu, gente? Aí eu falei com o Felipe, que é o genro do pastor Zé, que é meu amigo. Eu falei, Felipe, é muito estranho isso para mim, porque lá ninguém fala nisso. O pastor está pregando e o cara pede terapia, aqui a gente chama de discipulado. Aconselhamento, né? E aqui a gente dá tudo de graça. Aí eu falei pro Bruno, pastor, você tem que começar a fazer do jeito de São Paulo. Já quer virar conselheiro o outro aqui. Mas presta atenção, queridos. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu comecei a entender a cultura daquele lugar. A cultura daquele lugar é isso. Eu pago e você me dá. Não tem relacionamento. E aí eu entendi. Essa igreja, se estivesse em São Paulo, a gente estava ganhando aquela cidade inteira para Jesus. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Porque nós temos algo
que talvez, não estou falando todos, mas a maioria das igrejas perderam, que é o relacionamento. Isso começa na família, começa dentro de casa, queridos. Relacionamento começa dentro de casa. A igreja é uma família espiritual. Se nós não nos relacionamos, nós não somos igreja. Igreja não é uma pregação. Igreja não é só um bom louvor. Igreja é quando a gente precisa um do outro, a gente ora um pelo outro, a gente se importa um com o outro, a gente cuida uns dos outros. Igreja, para exemplificar melhor a igreja, é a parábola do bom samaritano. Aquele sacerdote passou a largo, o levita passou a largo, mas aquele samaritano, ele olha, ele cuida das feridas daquele homem que foi espancado por assaltantes. Ele cuida das feridas, ele pega aquele homem, coloca na carroça dele, sei lá o que ele estava, leva para uma hospedaria, ele paga para cuidar daquele homem e diz, ó, eu vou viajar, na volta, você cuida dele, se precisar pagar alguma coisa a mais, eu pago. Diga relacionamento, diga cuidado um com o outro. E eu acredito, de verdade, que o avivamento no Brasil vai vir através da gente, do norte. Porque o norte e o nordeste tem muito isso. E, sabe, queridos, isso não é uma cultura do norte nem do nordeste. Isso que eu estou falando é uma cultura bíblica. Isso é a igreja primitiva. Se relacionar faz parte da igreja. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, no verso 14. Coloca para mim, por favor. Colossenses capítulo 3. No verso 14. Acima de tudo isso, porém, aqui, só para você entender, se você ler todo o capítulo 3 de Colossenses, Paulo ele está falando de como os cristãos devem se comportar. Aí ele fala para fugir do pecado, da idolatria, da imoralidade, de um monte de coisa. Aí ele chega aqui. Acima de tudo isso que eu falei para vocês, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí olha só, a palavra vínculo no original é sundesmos. E o que significa a palavra vínculo? Literalmente, ela significa uma atadura. Era algo que eles juntavam os ligamentos no corpo humano para que ficassem juntos. Aquilo que era amarrado, a gente conhece como atadura. Então, para poder juntar algo, para ficar unido, digamos um braço, eles colocavam algo, e o nome disso era sundesmos, que tem a ver com vínculo. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: acima de tudo isso, o amor é que vai pegar alguém quebrado e vai atar com outro curado, e junto eles serão sarados. Isso é a igreja, isso é o amor. É o vínculo da perfeição, essa atadura. Quem coloca a atadura é a igreja, e quem tira a atadura quando está curado também é a igreja. Então, se você não se relacionar, você poderá morrer ou continuar doente, porque quando Lázaro ressuscita, Jesus não tira a atadura de Lázaro, ele diz para a igreja tirar. Eles vão lá, tirem as ataduras dele, porque quem tira as ataduras do corpo é o corpo, para que o corpo viva. E sabe o que é mais interessante, queridos? Lázaro estava morto há 4 dias. Olha aqui para mim, não perde isso não. Aquilo estava grudado no corpo dele. Você já grudou algo no seu pelo que quando tira dói demais? Ele estava todo cheio de atadura, não sei o nome daquilo. Como é o nome? Mas não é só, é tipo gaze, né? É tipo band-aid, aquele negócio quando cola. Ele estava cheio de atadura no corpo, irmão. Presta atenção. Aquilo teria que ser tirado com muito cuidado e com muito amor, senão ia doer muito. Presta atenção, igreja. É no relacionamento que a pessoa chega na sua casa de paz. Ela chega quebrada e você começa a tirar as ataduras, porque agora Lázaro vive.
Ele ressuscitou, ele estava morto, mas ressuscitou. E é você quem vai tirar as ataduras devagar, para que não doa, para que não fira mais, e ele será curado. Vínculo significa isso. O vínculo só pode ser feito através do amor. Só através dos relacionamentos. Quer aprender a ser família? Como você está se comportando em casa? Eu vi o pastor Cláudio Duarte falando uma coisa muito interessante. Ele tem aqueles shorts, né? Aqueles cortes. E aí, um dos cortes, ele disse o seguinte. Um dia ele foi buscar a esposa num salão de beleza. E na rua era muito difícil de estacionar. E ele combinou com a esposa dele de ela só ligasse para ele quando estivesse já pronta. Que ele só ia parar o tempo dela entrar no carro. Combinou, certo, tudo beleza. No momento que ele estava lá na frente, ele viu ela saindo na porta de vidro e segurando a porta e falando com alguém dentro. Aí ele começou a ficar irritado e buzinou. E ela, peraí, fez cara feia para ele. Ele disse que pensou na hora, poxa, eu combinei com ela. Falei para ela que era só me ligar quando tivesse, porque ela não conversou antes, depois me ligava. E ficou pensando, quando ela entrar aqui... Ele disse que Deus falou com ele. Aí ele disse assim, não trate ela, quando ela entrar no carro, não trate ela como sua esposa. Trate ela como sua amiga. Como uma irmã, como alguém próximo, ou esposa de um amigo seu. Porque se fosse qualquer amiga, nós, mesmo com raiva, trataríamos bem. E falaríamos, não, tá tudo bem, faça isso com ela. Sabe, queridos? Acho que está faltando um pouco mais disso para nós. O relacionamento, ele precisa ser assim. Quando eu poderia brigar, quando eu tinha tudo para acabar com alguém com a minha fala, eu acho que a gente tem que respirar e tratar os da nossa casa melhor do que os de fora. Por que a gente trata tão bem os de fora e tão mal os de casa? Faz comigo, ó, vínculo. Diga relacionamento. Quer aprender a ser família? Você precisa aprender a se relacionar. Se relacionar tem muito mais a ver com servir do que ser servido. Eu vou repetir. Relacionamento tem muito mais a ver com você servir do que ser servido. Tem homens que acham que estão se relacionando com a sua esposa, mas quando eles chegam em casa, eles parecem um reizinho. Eles pegam o controle da TV, eles querem a comida na hora certa, eles querem a roupa na hora deles, eles querem tudo na hora deles, e ai de alguém reclamar, ai de alguém falar alguma coisa, ele acha que isso é relacionamento. Ele não conhece o coração da esposa, ele não conhece o coração dos filhos, e o contrário é verdadeiro. Tem mulheres que quer tudo, quer dinheiro, quer conta, quer celular novo, quer carro novo, quer ir para o shopping, quer roupa nova, quer tudo, só não quer tratar bem o marido. Não quer cuidar dos filhos. Contrata 2 funcionárias, babá, deixa um dia numa escola integral e não tem tempo com os filhos. Não quer se relacionar. Quem cria teus filhos hoje? E por último, para eu aprender essa família, eu preciso aprender que família existe por causa de uma missão. Família, eu preciso aprender os papéis, eu preciso aprender o valor de aliança, eu preciso aprender relacionamento, mas eu preciso aprender que família tem a ver com missão. Em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele dá logo uma missão. Ele diz, ei, multipliquem-se, sejam fecundos, encham a terra. Diga missão. Diga missão. Missão tem a ver com propósito. Então, queridos, Adão e Eva, eles tinham uma missão: encher a terra com a glória do Senhor. Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Agora eles tinham que encher a terra de muitos filhos semelhantes a Deus, que era o propósito original que eles não fizeram. E aí Jesus Cristo veio como segundo Adão para trazer de volta o propósito original. Por isso que Paulo escreve, Cristo em vós é a esperança da glória. Que glória? Quando nós multiplicarmos a natureza de Cristo na terra, estaremos cumprindo o propósito original de encher a terra com a glória do Senhor. Amém? Então,
ele dá uma missão. Presta atenção, quando você casa, você recebe uma missão. A primeira missão que você recebe, o marido recebe uma missão de pastor. Ele tem que pastorear a família, ele é pastor de um pequeno rebanho. A esposa recebe uma missão de ser submissa a uma visão. Toda família existe por causa de uma missão. Não é para ficar rico, não é para formar os filhos. Se isso acontecer, amém. Mas existe algo muito maior do que isso. Existe a missão coletiva e existe a missão individual. Uma família existe para cumprir uma missão na terra. Presta atenção, queridos. Eu estava falando para alguns casais aqui, eu disse assim, ó, se vocês somente estiverem liderando uma célula, não precisa fazer nada. Só a vida de vocês, a natureza de vocês vai multiplicar. Que as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, eu quero um casamento assim, eu quero ter filhos assim, eu quero uma família assim. Ou seja, eu estarei multiplicando aquilo que Deus me deu. Como estão entendendo? Então preste atenção, queridos, toda família recebe uma missão na terra. Missão de multiplicar aquilo que Deus deu. A pergunta é, o que Deus deu para você e para sua família? Porque aquilo que Deus te deu não é só para você, é para muitos, é para as pessoas. Você já pensou, se eu e a Lília, nós éramos empresários, se nós decidíssemos dizer não para a igreja, para o chamado, e ficar como empresário? O tanto de gente que não receberia daquilo que Deus deu para nós? Nós estaríamos ricos, trabalhando, cheio de loja, como a gente queria, mas muita gente não receberia, porque nós teríamos dito não. Então preste atenção, queridos, aquilo que Deus te dá não é só para você. Ele continua me dando, Ele continua nos abençoando, mas nós estamos como, é um fluxo, sabe? O rio recebe água e entrega água, é um fluxo. Nós temos que esvaziar e Deus vai encher de novo, é um fluxo. Porque água parada dá dengue, né? Não pode ficar parado. O mar morto só é morto porque tudo cai nele e ele não entrega para ninguém. Quando nós não entregamos o fluxo para alguém, a gente morre. A vida está em multiplicar aquilo que Deus deu. Então, na sua família, você precisa aprender a ser suporte. Você precisa aprender a ser suporte. E eu encerro com isso. Colossenses capítulo 3. Não, eu vou encerrar com um outro versículo. Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo e queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Presta atenção, esse suportar não é de eu suporto a Wanda. Nossa, eu tenho que suportar, porque ela é insuportável. É só brincadeira, tá, Wanda? Ela é insuportável, eu só estou tolerando, suportando a Wanda. Não é isso que a Bíblia está falando. Esse suporte, a palavra original está dizendo de levantar o outro. Presta atenção. Você vai ser um suporte para que... Imagina que você vai trocar uma lâmpada, não tem escada. Os homens faziam muito isso, né? Vai lá, sobe aí. Quem era assim também quando moleque? Caiu a bola do outro lado do muro, vai. Aí, quando não dava, a gente fazia assim, 1, 2, 3. Aí o cara caía para o outro lado. Não era assim? Diga, eu preciso ser suporte para os da minha casa. Quantos estão entendendo? É levantar, erguer, dar suporte, ser plataforma para os da minha casa. Para que cada um cumpra a sua missão individual e junto como família, a missão coletiva. Quer aprender a ser família? Você precisa entender que a sua família tem uma missão nessa cidade. A sua família tem uma missão por onde vocês passarem, na igreja, no trabalho, com os familiares, com a família de origem, com os amigos. Vocês têm uma missão. E a missão principal é multiplicar tudo aquilo que Deus deu para vocês. Que vocês possam agradecer e compartilhar com as pessoas. Fique de pé, queridos, eu quero orar por você. Em 1 Timóteo, no capítulo 5,
1 Timóteo capítulo 5, no verso 8. Paulo escreve a Timóteo dizendo: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Se não tem cuidado dos seus e da sua própria casa, essa pessoa negou a fé. É pior que um descrente. É pior do que o infiel. Como eu vejo pessoas que zelam muito pelo trabalho e perdem a família. Como eu vejo pessoas que oram muito, estão na igreja, mas perdem a família. Nosso bem mais precioso é a nossa família, queridos. Estava conversando com uma pessoa agora lá em São Paulo. E eu louvo a Deus que minha família está comigo, né? A Lília, o Samuel, a Sofia. Mas a gente está sentindo muito falta da igreja. E aí um falou: cara, tem tanta igreja aqui. Aí eu falei para ele: mas você não entendeu ainda o que igreja representa para mim. Igreja para mim é família. E família não se troca. Família é uma só. Então eu não estou com saudade da igreja, estou com saudade da minha família espiritual. Aí eles falaram: cara, eu preciso conhecer Castanhal, porque tem alguma coisa especial em Castanhal. Eu falei: tem muita coisa, além do açaí. Existe uma igreja lá, que é uma família. E quando as pessoas estão nela, elas são curadas, porque elas começam a pertencer a uma grande família. Como tem sido o seu cuidado com os seus da sua casa? Filho, como você tem cuidado do seu pai, da sua mãe? Mãe, esposa, como você tem cuidado do seu marido, dos seus filhos? Marido, como você tem cuidado da sua esposa e dos seus filhos? O que é prioridade na tua vida? Como você tem cuidado da família de Cristo, que é a sua família, os da sua célula, do seu ministério, da igreja? O que você tem feito? Sabe, queridos, nós precisamos aprender a ser família, porque quem não quer aprender a ser família vai ter muita dificuldade no céu. Porque o nosso Deus, Ele não é só um Deus, Ele é Deus e Pai. Quando chegar no céu, todos nós teremos o mesmo Pai e teremos que nos relacionar como família. Então, se existe alguém aqui ou fora daqui que você precisa perdoar, faça isso logo, porque todos vão morar no mesmo lugar, ou pelo menos é para morar. Nós precisamos aprender a ser família. Eu quero orar por você. Talvez você esteja com alguma dificuldade no teu casamento, com teus filhos, ou na tua família. Talvez você não mora com seus pais, talvez você mora com um tio, com um avô, com um primo, não sei. Mas você precisa consertar algo na tua família. Na tua família de casa mesmo, biológica. Se é com você que Deus está falando, você vai poder sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar do Senhor. Porque eu aprendi que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio para a minha vida. Desde 2010, Deus tem me aperfeiçoado. Eu acredito que eu tenho muita coisa para aprender, mas eu prossigo para o alvo. Se você quer aprender alguma coisa, você quer algo que está vindo do altar, que está vindo direto de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Mas talvez o teu problema seja também com a família espiritual. Alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão. Sai do seu lugar e vem aqui na frente também. Porque Deus essa noite está derramando uma unção de família. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário habite em família. Talvez você nunca pensou em casar, talvez você acha muito boa a vida de solteiro. Eu quero declarar que Deus vai colocar um amor no teu coração por família, e você vai ter uma grande família de Deus, linda e abençoada. Deus faz com que o solitário habite em família.